Bom dia. No seu aniversário, canto parabéns. Não cantam? É um dia de felicidade, como no sepultamento de alguém não é tão feliz. Jó é um pouco diferente. Ele está sofrendo muito e por causa da perca da sua família, dos seus bens, da sua saúde, do respeito da sua esposa, dos seus amigos. Enfim, ele perdeu tudo. Ele agora maldiçoa o dia do seu nascimento. É um dia triste para Jó. Ele não está entendendo por que está passando tanta dificuldade, sendo que ele tentou de viver por Deus. Volta de novo aquela antiga pergunta. Por que o homem sofre? Por que o homem justo como Jó está passando tantas dificuldades? E estamos tentando neste estudo mostrando que Deus é soberano. Ele envia as coisas na nossa vida para que possamos realmente conhecê-lo como o Deus soberano, o Deus verdadeiro que importa com a sua criação. Nós estamos estudando para ver que o homem realmente é pecador, mas todo sofrimento que a gente passa não é por causa do pecado. Às vezes, simplesmente, como na vida de Jó, Deus está tentando ensiná-lo alguma coisa para melhorar a sua vida. Vamos ler capítulo 3, versos 1 a 9 de Jó. É uma leitura um pouco diferente. Então, eu sei que a minha pronúncia e tudo talvez vai atrapalhar um pouco, mas vai seguindo na sua Bíblia para ver o que a Santa Palavra de Deus diz para nós. Então, Jó, capítulo 3, versos 1 a 9. Depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandece sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitam sobre ele nuvens. A escuridão do dia o espante. Quanto aquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-no aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, e espere a luz, e não venha, e não veja as pálpebras da alva. É um livro poético, então Jó falou assim. Mas no capítulo 3, versos 1 a 9, aonde o comportamento silencioso de Jó se transforma em um grito de desespero e tristeza. Em vez de culpar Deus nesse momento, ele lamenta e amaldiçoa o dia do seu próprio nascimento. O Jó se volta para a questão comum do homem, uma pergunta que nunca é respondida por Deus. A pergunta é: por quê?
o Jó faz a pergunta, por que 7 vezes? Ele fala no capítulo 3, verso 11, por que eu não morri ao nascer? Por que eu não pereci quando vim do útero? Verso 12, por que os joelhos me receberam? Por que os seios que eu deveria amamentar? Por que eu não estava escondido como uma criança natimorta? Verso 16. Verso 20. Porque a luz é dada a ele, que está na miséria. E o Jó se achava muito na miséria. Temos de concordar com ele nesse ponto. Porque a luz é dada a um homem cujo caminho está escondido. Verso 23. O Jó, nesse ponto, é um homem em desespero. Às vezes ele fala fora do raciocínio normal. Às vezes ele se contradiz, porque ele está desesperado, não está entendendo. Quando nós começamos o estudo, notamos que a gente sabe muito mais do que Jó sabia. Como agora, talvez você está ouvindo ou vendo a mensagem, e você está passando por certos sofrimentos. Talvez um membro da sua família está passando dificuldade. Talvez você mesmo está passando. Você não está entendendo o porquê. Notamos que Jó estava nesta posição. As declarações de Jó sobre a morte devem ser lembradas nesse contexto, que ele não estava entendendo o porquê. A visão da morte de Jó está incompleta também. Ele não sabe tantas coisas como nós sabemos hoje em dia, porque lembramos que Jó estava na época de Abraão. Não tinha lei, não tinha a maior parte da Bíblia, certamente não tinha o Novo Testamento. Então, não entende como a gente deve entender hoje em dia. Mesmo que cada palavra inspirada e correta na palavra de Deus, mas estamos lendo na vida de Jó e dos seus companheiros também os sentimentos de homem que tem uma compreensão incompleta da vida após a morte, uma vez que não foi totalmente divulgado até Jesus. O Senhor Jesus Cristo explicou mais completamente. Mesmo assim, faltam muitas coisas que nós não entendemos. Exige uma ampla distinção entre os homens de Deus no Antigo Testamento e aqueles no Novo Testamento em relação às suas ideias e compreensão da vida futura. Nós temos muitas informações agora que o Jó e seus amigos não tinham na época. Essa distinção não é nem resultado de ignorância, nem a superstição, mas sim a falta da revelação de Deus sobre o assunto da morte e do sofrimento. A revelação das Escrituras sempre foi progressiva, baseado-se no que já foi revelado para uma compreensão mais completa. Nós sabemos mais porque mais foi revelado, que não foi assim na vida de Jó. Portanto, as ideias dos antigos sobre a vida após a morte são às vezes confusos e meio nebulosos, que eles não entendem. O livro de Jó é inspirado pelo Espírito Santo, mas as crenças e pensamentos e compreensões de Jó e seus amigos não são. Às vezes eles falam o que está correto, às vezes erra e muito.
Nós os vemos lutando com ideias que estão além da sua compreensão limitada. As palavras de desespero de Jó são a voz do luto humano e não a palavra final de Deus sobre o tema da vida após a morte. E vamos ver mais sobre isso nas próximas lições. Mas, de qualquer jeito, cada pessoa tem que enfrentar o fato que um dia morrerá, então, onde passará a eternidade? Em todas as lições, quase todas as mensagens, eu estou tentando destacar a verdade que um dia todos nós morreremos. E aí, depois da morte, para onde vai? Nós fomos criados na imagem de Deus. Quer dizer que fomos criados criaturas sem fim, eternos. E cada um de nós viveremos por eternidade num lugar, ou no céu, ou no inferno. E o que faz a diferença é o seu relacionamento com Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 4 a 7 de Jó, vamos ver vários discursos, mas não vamos ler todos os discursos, porque é muita coisa para ler. Mas vamos ver o que a Bíblia ensina a gente sobre o que é o pensamento certo ou errado. A nossa declaração-chave, principalmente dos capítulos 4 a 10, é o seguinte. Em capítulo 6, verso 24, diz o seguinte: ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. O Jó está falando, Jó queria entender o que estava acontecendo na sua vida, como muitas vezes nós também queremos saber, porque o justo, e Jó se achava justo, enquanto a Bíblia fala que não é um justo, nem sequer um, não tem ninguém que procure Deus, mas Deus realmente declarou Jó de homem íntegro, homem justo e reto. Por que o justo sofre? Em vez de examinar os discursos de Jó e seus amigos, vamos ver um pouco sobre os seus amigos. E, na verdade, eu não quero amigos como esses três, não. Mas eram amigos de Jó. Os três amigos de Jó eram Elifaz, Bildade e Zofar. São historicamente conhecidos por oferecem longos discursos que resultaram em sua condenação por Deus. Os seus discursos só ganhou a repreensão do próprio Deus, porque não falaram corretamente. A certa altura, Jó, cansado de sua retórica inútil, disse a eles: vocês são consoladores miseráveis, todos vocês. Ele conta isso em capítulo 16, verso 2. Mas eles entenderam tudo errado? Nem tudo. Vamos ver algumas coisas certas que eles fizeram, que eram certos biblicamente. Os amigos de Jó fizeram pelo menos 3 coisas certas que podem ser vistos em Jó, capítulo 2, agora, versos 11 a 13. Primeiro, eles o procuraram quando ele estava sofrendo. Então, eram amigos, queriam dizer o bem. Não é que eles queriam chegar para ser um grupo condenando Jó, adicionando o seu sofrimento. Queria ajudar de verdade. Em segundo lugar, eles sentiram empatia por ele. Começaram a chorar em voz alta e rasgaram suas vestes e
espalharam pó sobre a cabeça. Era o costume das pessoas que estavam em luto. Ele estava lutando, ou seja, triste, para ver o sofrimento de Jó. Realmente, quando eles chegaram, a Bíblia ensina que nem reconheceram o seu amigo, portanto, que ele tinha mudado. E quantas vezes nós encontramos um amigo, um conhecido que não vimos por muitos anos e observamos como é que mudou. Jó mudou e muito por causa do sofrimento. Em terceiro lugar, eles passaram um tempo com ele. O verso 13 afirma que eles estiveram com ele por 7 dias, antes de oferecerem os seus conselhos. 7 dias foi o tempo que alguém passou junto com uma pessoa sofrendo por causa do falecimento de alguém. Talvez ele estava vendo Jó como uma pessoa morta, ou talvez estava lá 7 dias sofrendo por causa da perca de Jó dos seus filhos e filhas. Não sabemos, mas eles ficaram 7 dias com Jó. Eles se compadeceram do amigo em silêncio. Foi o costume que fizeram para um amigo que morreu, talvez pensando no falecimento dos filhos de Jó, como eu já falei. Mas seu silêncio não durou para sempre. E esses 3 homens fizeram uma série de discursos a Jó, registrados nos capítulos 4 a 25. Não vamos ler 21 capítulos do livro de Jó. Eu encorajo cada ouvinte a realmente ler os capítulos. A gente já leu e é interessante, mas para nosso estudo vamos destacar algumas coisas. Os discursos dos 3 amigos de Jó incluem muitas imprecisões, principalmente quando tentaram explicar o porquê Deus faz o que ele faz. Já tentou de falar, não, Deus está fazendo isso por isso. Não, nós não sabemos, não entendemos o porquê que Deus faz qualquer coisa. A crença geral desses 3 amigos era que Jó estava sofrendo porque havia feito algo errado. Como resultado, eles encorajam Jó várias vezes a admitir seu erro e arrepender-se do seu pecado para que Deus podia abençoá-lo novamente. Então, vamos ver as acusadores de Jó. Primeiro, ele faz. Possivelmente, ele era de Temã, uma cidade da terra de Edom. Jeremias 49, verso 7, menciona Temã como um centro de sabedoria edomita. Então, esse era um homem, talvez até sábio, quem sabe. Ele foi o primeiro a falar com Jó, então é muito capaz que ele era o mais velho. E ele era o único que tinha um pouco dor de Jó. Os outros meteu pau, bateu em Jó, mas pelo menos ele tinha um pouco mais respeito para com Jó. Ele falou 3 vezes e por mais tempo do que os outros 2 consoladores. Realmente eram acusadores, mas são chamados consoladores. Bom, ele fez pelo menos 3 acusações falsas. Ele zombou de Jó por permanecer leal e diz que Deus não confia em seus servos. Ele está falando, Jó, você está leal a Deus, mas Deus não está confiando em você. Ele diz que Jó era orgulhoso e mau e que ele não temia a Deus, capítulo 15.
Ele acusou Jó de ser ganancioso e injusto. Disse que o homem não vale nada para Deus. Capítulo 22. Agora mudamos para Bildade, o segundo amigo. Ele era descendente só, provavelmente vivia próximo ao rio Eufrates. Foi o segundo a falar. Ele também falou 3 vezes e por menos tempo do que ele faz. Porém, ele foi muito mais duro com Jó. E ele acusou também 3 acusações a Jó. E eram acusações falsas. Ele deu até entender que os filhos de Jó tinham pecado e por isso mereciam a tragédia que sofreram. Também insinuou que Jó tinha abandonado a Deus, no capítulo 8. Também falou que Deus estava julgando Jó porque deu para entender que Jó praticava o pecado. Capítulo 18, ele estava dizendo: oi, Jó, você está no pecado? Então Deus está te julgando. E ele afirmou que não adianta sermos leais a Deus. Capítulo 25. Tudo errado. O Zofar, o último falar, naamita, possivelmente do Nordeste e Arábia. Ele foi o terceiro falar e o que fez acusações mais fortes ainda. Ele falou apenas 2 vezes. E o que ele acusou que era falso, ele acusou Jó de falar coisas sem sentido e disse que ele deveria parar de fazer o que era mal. Jó capítulo 11. Em capítulo 20, deu a entender que Jó era mau e que gostava de fazer o que era errado. Tudo era falso, mas a opinião dos homens. Deus claramente condenou o conselho deles no capítulo 42, verso 7. Quando Deus falou: estou zangado com você e com seus 2 amigos. Eu estou cansado com você, ele faz. E com seus 2 amigos, porque você não falou a verdade sobre mim. Já pensou? Nós muitas vezes tentamos te falar: Deus fez isso, por isso, isso, isso. Não sabemos. Então, esse foi o erro que ele faz. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó, aquelas palavras o Senhor disse e ele faz: o teemita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste em mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus está elogiando Jó e condenando os seus amigos. Por essa razão, devemos sempre ter cuidado sobre como interpretamos os versículos individuais de Jó. Às vezes estamos citando Elifaz, o Zofar, o outro, quando não estamos citando o pensamento de Deus. Não é sábio puxar um versículo isolado do livro de Jó de qualquer lugar na palavra de Deus. Temos de ver o contexto para ver quem está falando e o que Deus está ensinando. Só o versículo vier de um discurso que ele faz, Bildade e Zofar, então não temos garantia de que o versículo reflita com precisão o caráter de Deus. Às vezes, simplesmente o que o homem acha que Deus é. Como acontece com qualquer versículo único, devemos olhar o contexto. Embora no final Jó tenha errado ao exagerar a sua própria justiça, no capítulo 42, 1-6, ele não fez nada para merecer seu sofrimento. O sofrimento veio como resultado de Satanás acusar Jó diante de Deus.
E, na verdade, vendo a história completa, podemos ver que Jó passou o sofrimento para provar a Satanás que Jó era um servo fiel. Deus usou os sofrimentos como um teste e como parte de seu plano soberano na vida de Jó. Após o tempo de sofrimento de Jó, Deus o abençoou com o dobro que ele tinha antes. Então, Deus mostrou que, olha, Jó, eu estou te abençoando. Você passou por certos sofrimentos, mas eu estou te abençoando, porque você foi fiel a mim. A pergunta vem em mim, será que eu estou sendo fiel a Deus? Para que quando eu passo certas dificuldades, Deus vai me abençoar em dobro também? Uma pergunta que cada pessoa tem que se perguntar. Nos esboço dos capítulos, nós podemos ver que Jó mantém a sua integridade. No capítulo 27, mostra claramente, mostra a mão de Deus é contra os ímpios. Em capítulo 28, Jó exalta a sabedoria. Ele busca o homem por tesouros escondidos. A sabedoria é mais preciosa do que o ouro. Só Deus tem a sabedoria verdadeira. E nós temos que temer a Deus para conhecer a sabedoria. No capítulo 29, Jó relembra o passado, quando ele teve a presença de Deus na sua vida. Olha só, Deus ainda está na sua vida, mas Jó sentiu isolado por Deus. Quando ele teve as bênçãos, e foi uma bênção para os outros. Quando ele teve segurança, agora não tem mais. Quando ele teve respeito dos outros, também agora não tem mais. Jó, no capítulo 30, chora sobre o presente. Ele chora sobre a sua degradação, que ele foi rebaixado. Eu já sei. Eu já passei um tempo que até pessoas falaram, fulano tal está te rebaixando, está humilhando você. E eu nem entendi isso, mas eu senti o desrespeito. Essa que aconteceu muito pior na vida de Jó. Jó chora sobre a sua doença, capítulo 30, versos 16 a 19. Chora sobre o seu isolamento de Deus, capítulo 30, versos 20 a 23. E também sobre a sua angústia. Jó também pede julgamento a si mesmo, se ele pecou, capítulo 31. Se ele tinha o desejo que não era aprovado por Deus, se ele foi um enganador, se ele maltratou os seus servos, se ele maltratou os pobres, se ele confiou nas suas próprias riquezas, se ele tem pecado escondendo em seu coração, se ele tomou sem retribuir, sobre tudo isso, ele chorou diante de Deus. E na próxima mensagem, vamos ver Deus respondendo, vamos ver a presença de Deus em Jó, vamos ver como Deus agiu, e como ele corrigiu Jó, e como ele abençoou Jó. Olha, na sua vida, talvez você está sofrendo, em vez de falar por que Deus está fazendo isso comigo, procura Deus, louva Deus, exalte Deus e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Mas para fazer tudo isso, você tem que conhecer
o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Não seja religioso, mas confiante no Senhor Jesus Cristo. Para fazer isso, você ora pedindo perdão dos seus pecados de Deus e colocando a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E além disto, você tem de manter-se em comunhão com Deus. Como? Lendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, procurando-se mais e mais a Deus. E eu garanto, na autoridade da palavra de Deus, Ele vai te abençoar. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo e pedimos que mesmo que nós sofremos, nem tanto às vezes como Jó, às vezes mais, às vezes menos, mas sofremos. Em vez de procurar o porquê, vamos procurar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Então, é isso aí. Jó é um livro meio pesado, eu sei. Mas tem muito valor para nosso estudo. Por quê? Vamos ver como devemos reagir, como devemos agir no sofrimento. Então, temos mais 2 estudos do livro de Jó. Então, até o próximo estudo e Deus te abençoe.